Ansiedade, tratamentos, medicamentos. Então, quais são os melhores remédios para ansiedade, depressão, os mais comuns? Bom, a ansiedade e a depressão fazem parte do cotidiano de 9% e 5,8%, respectivamente, da população brasileira. Então, neste momento de quarentena, os casos infelizmente aumentaram e o cuidado com a saúde mental é de extrema importância. A procurar ajuda pode melhorar o seu cotidiano. Então, a seguir, vou falar sobre os medicamentos indicados nos casos de ansiedade e depressão. Tá? Mas, antes disso, eu tenho algo importante para te falar. Existem maneiras 100% naturais que resolvem a ansiedade em 21 dias. Eu prefiro sempre optar por algo natural. Por quê? Os medicamentos ou antidepressivos acabam te viciando e te deixam as pessoas praticamente um zumbi. Praticamente você não sai de casa, você fica extremamente calmo, você não tem vida social com medicamentos. Então, sempre procure um jeito de se tratar naturalmente, com técnicas e exercícios. Para te ajudar nisso, eu preparei um livro digital, um e-book digital, com toda a minha dedicação, com os melhores exercícios e melhores formas de sair da ansiedade e tratar ela em 21 dias, 100% natural. Como você vai poder conhecer isso? Embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você clicar no link e conhecer esse livro, esse e-book digital, que pode ser a solução para os seus problemas definitivos. Mas, como aqui a promessa é falar sobre os medicamentos depressivos para ansiedade e depressão, eu continuo aqui. Então, eu classifiquei os remédios mais indicados para a depressão. O tratamento inclui terapia, consultas regulares e o uso de medicamentos. Como o aumento da depressão na quarentena e a busca por ajuda também aumentou após a consulta e o diagnóstico, pode ser necessário o uso de medicamentos antidepressivos. As principais classes de antidepressivos são CNRI, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. CSNDRIS, inibidores de tripla recaptação. CSRI, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Serotonina. Antidepressivos alípicos. Antidepressivos triciclos, TCAS. Antidepressivos tetracíclicos, ADT. IMAO, inibidor da monoamina oxidase. Classes dos medicamentos mais indicados para ansiedade. O tratamento da ansiedade inclui terapia, consultas regulares, mudança de hábitos e algumas vezes medicamentos. A ansiedade na quarentena aumentou e pode ser necessário o uso de algum medicamento. As principais classes de medicamentos ansiolíticos são benzodiazepínicos e barbitúricos. Sempre é importante lembrar que esses medicamentos têm efeitos colaterais, podem prejudicar atividades diárias como dirigir, operar equipamentos, além de possuir um potencial risco de dependência, portanto deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento médicos regulares. E às vezes até a tua visão fica dupla. Então, quais são os antidepressivos mais eficazes? Farmacologicamente, existem variações e diferenças entre os grupos de antidepressivos, pois o mecanismo da ação é diferente para cada classe e pode definir em cada paciente. Por isso, a identificação através de painel de farmacologia genética permite a indicação mais precisa do melhor medicamento para você
obtendo, assim, o melhor resultado do tratamento pode oferecer. Genética, metabolismo de medicamentos antidepressivos. Nos dias de hoje, há uma grande variedade de medicamentos com diferentes mecanismos de ação. Além disso, a resposta de cada medicamento é individualizada e depende de características do paciente, algumas genéticas que farão com que a resposta ao tratamento seja melhor ou pior. Pensando nisso, foi desenvolvido um exame farmacogenético que analisa o material genético de nosso organismo através de técnicas de genômica e cruza esses dados com os princípios ativos de vários medicamentos, demonstrando quais desses remédios seriam mais ou menos indicados para o seu tratamento. Então, qual é o melhor antidepressivo para mim? Para descobrir o melhor medicamento para você, é indicado realizar o exame farmacogenético. Nesse exame, o material genético das células busca coletas extraído ocorre uma análise cruzada entre os genes do paciente e os princípios ativos dos principais medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Com o resultado desse exame, é possível determinar o melhor medicamento para seu organismo, possibilitando os melhores resultados com as menores doses em menor tempo possível. Então, o exame é capaz de descobrir como o seu corpo reage às principais antidepressivas. O exame farmacológico é realizado para se obter informações de quais são os medicamentos que melhor reagem ao seu organismo. Esse exame indica os melhores medicamentos para tratar transtornos como depressão, insônia, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, Parkinson, Alzheimer, dor crônica e transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. Então, realizando esse exame, você obtém um benefício como a maior assertividade na escolha de medicamentos psiquiátricos, que irá te proporcionar o melhor tratamento conforme a sua genética, evitando tentativas como remédios que podem causar efeitos colaterais desnecessários. Bom, você tem que precisar de uma ajuda de um médico se você realmente quer ir por esse lado de remédios. Também existem formas naturais. Toma 2 litros de água por dia, sai para caminhar, medita, tá? Ao ar livre, areje a sua cabeça, pense em coisas boas e positivas, se divirta, que você vai começar a trabalhar o seu cérebro com coisas mais legais, mais calma, e você acaba não precisando usar esses remédios que fazem muito mais mal do que bem para a sua saúde. Vou falar aqui de 7 calmantes naturais para insônia e nervosismo para você, tá? Então, valeriana é uma raiz que tem ação calmante, estimulante do sono, por isso é muito indicada nos casos de agitação, insônia, fobia e ansiedade. A famosa erva de São João ou hiperição é um bom restaurador para o sistema nervoso e antidepressivo, podendo ser usado no tratamento da depressão, ansiedade, agitação nervosa. A famosa que todo mundo conhece, a camomila, tem uma ação calmante do sistema digestivo nervoso, criando uma sensação de harmonia que ajuda a acalmar o estado da agitação e o nervosismo. Outra aqui que é super boa, tilia, possui uma propriedade de calmante, auxiliando no tratamento de distúrbio do sistema nervoso, como estresse excessivo, ansiedade e histeria. A outra que é melissa ou cidreira, tem ação de calmante e pode utilizar em caso de perturbações do sono, nervosismo e ansiedade. Depois tem a alfazema, que é rica em cumarina e óleos essenciais que possuem propriedades calmantes, relaxantes, atual contra a tensão e nervosismo. Então, é possível fazer chá de todas essas plantas. No entanto, também existem suplementos alimentares na forma de comprimido, à venda em lojas de produtos naturais, supermercados e algumas farmácias. Geralmente, suplementos devem ser indicados por um fitoterapeuta ou um nutricionista, mas para saber qual a dose mais indicada, os suplementos funcionam muito bem e aliviam sintomas a longo prazo, reduzindo o surgimento de crise de ansiedade, por exemplo, tá? Um chazinho é muito bom. Então, como é que você vai fazer um chá?
Para fazer o chá, deve selecionar uma das plantas com efeito calmante e depois adicionar um sachê ou 20 gramas da planta em uma xícara de água fervendo por aproximadamente 5 a 10 minutos. Depois, o chá pode ser tomado 2 a 3 vezes ao longo do dia ou antes das situações que provocam mais estresse para você. Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas para você. Se caso você quer dar um passo mais além, sem precisar tomar esses remédios, eu tenho aqui o livro, um e-book digital, que está abaixo do livro, do vídeo aqui, um link que você pode clicar e ir lá conhecer o nosso livro lá, se você quer uma ajuda mais pessoal minha, certo? Um grande abraço e até lá, tchau!